Boa tarde a todos, gente. Prazer receber vocês aqui. Várias caras conhecidas, amigos de longa data. Prazer tê-los aqui. É legal ver esse palco cheio também. Queria dar os parabéns ao Ricardo e ao time de marketing por ter organizado isso. O evento tá muito bonito, muito bacana, alto nível. É um prazer estar aqui. E sem mais delongas, né? Agradecer também a Marina e o JP Morgan. Ela acabou de chegar da Colômbia hoje às 2h da manhã. Eu cheguei às 4 e pouco aqui da Inglaterra, então a gente está bem preparado, energizado, com bastante café, para a gente falar de macro. E o desafio aqui é não deixar o pessoal dormir, né, depois do almoço, falando de macroeconomia. Isso aí. Obrigada, Will. Olá a todos, muito obrigada. Tá super bonito o evento. Obrigada pelo convite. Então vamos lá. Bom, para começar, tem muita discussão a respeito da economia americana. Está desacelerando, não está? A gente vê um dado de PIB mais fraco, o mercado de trabalho aumentando a taxa de desemprego, mas aí daqui a pouco sai um dado de vendas do varejo que veio mais forte, aí aquela ferramenta do Fed de Atlanta já embica para cima. Afinal de contas, atividade e emprego, economia americana, tá ou não está desacelerando na visão do JP? Obrigada, Will. Acho que é uma ótima pergunta, porque o mercado ainda está muito sensível a todos os dados econômicos que vão saindo. Um momento é preocupação com recessão de novo, outro momento é no landing. Mas, na verdade, se a gente olhar aqui no nosso primeiro slide da apresentação, a gente pode ver a tendência inteira da economia dos Estados Unidos, que, na verdade, continua sendo uma economia bem resiliente, né? A gente pode ver na tabela, todo mundo sabe, super forte, 3%. Já no primeiro trimestre desse ano deu uma desacelerada, né, para 1,4%. Acho que essa história desse ano, uma economia resiliente, mas que vai continuar crescendo, moderando para crescer um pouco mais perto da tendência de 2%. Essa semana, né, sai o PIB do segundo trimestre, e aí a gente acha que subiu de novo, né, para um 2,5%, até porque os dados de junho continuaram fortes, a gente viu vendas de varejo, né, cresceu 0,9%, o grupo de controle, então o consumidor continua gastando bem em eletrônicos, imóveis também. Então, a economia que está moderando, mas se a gente olhar aqui, 70%, né, é o consumo, essa parte mais importante da economia. Então, qualquer moderação que a gente vai ver pela frente teria que vir daqui. E como que está o consumidor agora? Acho que um dos motivos pelos quais a gente não espera uma recessão ainda esse ano, ou pelo menos a gente vê um risco de recessão baixo, em torno de 20%, é por causa dessa foto, né, um consumidor ainda muito sólido. A gente vê os ativos que ele tem comparado com todos os passivos, esse efeito riqueza gigante que a gente teve por todo o apoio fiscal. Então, muito investimento nos ativos financeiros, a bolsa subindo ajudou essa história do consumidor. E a gente pode ver a dívida como porcentagem da renda ainda muito estável. Mas se a gente olhar, né, embaixo da superfície, tem algumas diferenças aí por tipo de consumidor. A gente mostra do lado direito abaixo como foram crescendo os depósitos ajustados por inflação. O diamante cinza é o ponto máximo que eles chegaram a crescer depois da pandemia. E a coluna roxa, onde estão agora. Então, tem bastante diferença. O consumidor de percentil de renda mais alto está com uma situação mais sólida, ainda tem poupança excedente, mas o consumidor de renda mais baixo sofrendo um pouco mais, nunca teve esse depósito extra. Então, por isso que a gente vê empresas de consumo, as de luxo, reportando bem, as empresas que apresentam desconto reportando bem, e as do meio, mais ou menos. Então, acho que essa é a história de um consumidor moderando, mas não colapsando, né? E você perguntou também do mercado de trabalho, tem sido o assunto esse último mês. Aqui atrás a gente mostra os dois lados do mandado do Fed, inflação, desemprego. Eu acho que é bom ver finalmente o Fed falando do lado esquerdo, finalmente o desemprego, porque por mais de um ano foi só inflação. E realmente, agora é um ponto positivo, começando a ver esses riscos maiores para o mercado de trabalho, permitindo talvez que o Fed consiga cortar os juros mais proativamente. Então, só para fechar aqui, o mercado de trabalho, qual que é a situação? Acho que ainda está sólido, a taxa de desemprego em 4,1, melhor situação do mercado laboral desde os anos 70, mas ela vem subindo. O ponto mais baixo foi 3,4 uns anos atrás. Então, aos poucos, a gente vê esse mercado de trabalho mais fraco,
a gente vê que a quantidade de trabalho disponíveis para cada pessoa desempregada desceu bastante, tá? 1,2, voltou para o nível antes da pandemia. Então, o Fed está de olho nesses riscos. Não é ainda caminho para uma recessão, mas é um esfriamento geral do mercado de trabalho também. Boa, só até para traduzir e trazer um exemplo disso, né? Você pega lá quantidade de empregos abertos em North Dakota, você tem 2 empregos para cada desempregado. E aí você vai, quando você olha para outros lugares, como Califórnia ou Nova York, já não é essa realidade, você tem outra realidade. Então, no cômputo total dos Estados Unidos, você tem mais emprego do que desempregado. Essa que é a verdade. Só que ainda assim você tem essas vagas em aberto. Agora, o que a gente viu foi que os salários começaram a desacelerar e crescer menos até do que você tem essa taxa de inflação. Então, hoje, cada vez menos você tem um crescimento menor de salários para compensar e manter esse poder de consumo, e aí que gera esse receio em relação a uma potencial recessão, que seria algo normal, né? Se a gente pensar em termos de ciclos econômicos, mais tarde a gente vai falar com um cara que parece que entende bastante, tal de Howard Marks, né? Cara que entende um pouquinho de ciclos aí, dá pra gente perguntar para ele. Mas mais se fala de a gente estar num late cycle e cada vez mais caminhar para em algum momento, que seria normal, a gente ter uma recessão. E inclusive, hoje mesmo se falou exatamente disso, né? De talvez os Estados Unidos, o Fed tenha que reduzir os juros para evitar que venha essa recessão. Eu queria saber um pouco da percepção de vocês em relação a, já que a inflação está cedendo, juros, né, nos Estados Unidos. Boa, Will. Acho que é um ponto importante isso do crescimento salarial, que a gente vê aqui do lado esquerdo, a linha roxa vem caindo. O ponto importante aqui é que, em termos reais, ele continua positivo. Então, ainda não começa a machucar aí o consumidor, mas ajuda a foto do lado direito, que é a inflação. Inflação, né, a gente sabe, história, começo do ano saiu mais forte do esperado. As últimas 2 leituras ajudaram muito o mercado, né? A gente já tem inflação CPI em 3%. Mas aqui eu acho que é importante ressaltar a diferença na tabela entre o CPI e o PCI, né? O PCI, que sai essa sexta, a gente espera que continuou caindo um pouco, até para 2,4%. Então, a gente estaria só 40 pontos base perto da meta do Fed, né? Na verdade, a meta do Fed é o PCI. Então, sim, essa última milha da inflação tem sido a mais difícil, mas a gente está chegando lá aos poucos. Essa página, acho que conta bem a história de inflação. A gente vê as diferentes cores que foram causando a inflação, né? Só para responder aí a pergunta do Fed, acho importante falar sobre inflação. A gente vê, né? 2022, tudo estava causando inflação, todas as cores, energia, bens, mas a foto está bem diferente agora em 2024. São realmente 2 itens que são os culpáveis por maioria da inflação, 75% da inflação. Um deles, que é seguros de carros, na verdade, dentro do CPI, só representa 3% do basket, mas agora está tendo mais de 20% da geração de inflação desse número cheio que a gente vê de junho também. E moradia, né, que é a coluna azul, que está retrasado, é um problema de metodologia, mas a gente acha que esses 2 itens, aos poucos, vão continuar caindo, e o Fed, como você falou, acho que ele não vai querer causar ou arriscar uma recessão ou mais fraqueza no mercado de trabalho por causa desses 2 itens. Então, para a inflação, a gente vê, né, continuando esse processo de desinflação, para chegar na meta de 2% só lá no ano que vem, talvez a metade de 2025. A gente vem empurrando essa expectativa, mas o importante é que a gente não precisa ver inflação em 2 para o Fed começar a cortar os juros. Acho que todos esses últimos dados, os últimos meses, consolidaram as expectativas por um corte de juros do Fed em setembro. Até tem algumas pessoas falando que podia ser agora em julho, né? Mas aí a gente acha um pouco mais difícil, porque o último projeção de juros, o dot plots do Fed, estava com a projeção média de só um corte de juros esse ano. Acho que eles teriam que preparar o mercado um pouco mais para a mensagem de corte de juros. Mas a gente acha que os dados, como um todo, né, apoiam esse começo de corte de juros tão esperado. Então, a gente espera esse corte em setembro e de 25 pontos base, e um outro em dezembro, aí tentando evitar a reunião de novembro, para não causar barulho por causa das eleições. E a gente espera que o Fed continue com o ritmo de queda de 25 pontos base
trimestrais. Mas eu acho que, só para fechar, o super importante desse ciclo é que a economia está forte, não precisa de cortes de juros super excessivos. A gente pode ver aqui as projeções do mercado para frente, está mais alinhado sim com o Fed, talvez o mercado se empolgou demais, esperando 3 cortes agora, 60 pontos bases, a gente está mais para o 2. Mas o importante é que juros vão se manter altos por mais tempo, esse high for longer, mas vem as quedas, que acaba sendo bom tanto para a renda fixa como para a renda variável. Exato. E aí, entrando nisso, quando a gente olha para essa foto, né, da Selic americana, digamos assim, né, ela está lá naquele patamar mais alto desde 2007, e você tem que voltar lá para quando o Vasco foi campeão brasileiro, e faz tempo, né, obviamente, os vascaínos aqui sabem o que eu estou falando, e aí eu já arranjo alguns inimigos sempre quando eu cito isso. Em nos anos 2001, lá que você tinha a taxa do Fed Fund acima do que você tem hoje, né? Faz muito tempo. Então, em termos de, pensando que o Fed vai cortar os juros agora em setembro e que ele tenderia a continuar cortando, qual que é a implicação que vocês veem em relação à alocação de renda fixa? E, obviamente, daí também você tem uma questão fiscal que ela é maior no juro longo, né? Você tem a parte a curta da curva, a parte longa da curva. E que vocês veem assim, de impacto em termos de alocação em renda fixa? Claro, eu acho que pensando na alocação agora de ativos, a gente tem uma alocação mais pró-risco, então mais renda variável e crédito, porque a economia está sólida, porque a gente tem essas expectativas de um soft landing. Mas pensando realmente o que a gente gosta dentro de cada classe de ativo, né? Como você mencionou, começando com renda fixa, eu acho que a história de renda fixa continua sendo a história de renda, né? De aproveitar os yields, os cupons altos onde eles estão agora. Aqui, para quem acompanha o Guide to the Markets, que é a apresentação que eu estou usando agora do JP Morgan Asset Management, essa página a gente usa muito para mostrar onde os yields, né? Os juros estão agora para diferentes tipos de renda fixa. O diamante azul escuro é onde está agora comparado com a média de 10 anos. Então, realmente, em todos os tipos de ativos de renda fixa, do lado esquerdo, menor risco, do lado direito vai aumentando o risco, estão acima dessa média. Então, é uma história de aproveitar a renda em renda fixa, finalmente, e também esse elemento de proteção contra uma possível recessão que a gente não sabe quando pode chegar, mas cada ano que não vem, aumenta, né? Mas aqui eu queria ressaltar que a gente gosta bastante de high yield agora, né? A penúltima coluna, o carry aqui de 8% para os ativos de high yield dos Estados Unidos, a gente acha ótimo, por mais que os spreads, né, estão um pouco baixos, eles são bem baixos, na verdade, a gente espera, sim, que eles possam continuar subindo, começar a subir agora na segunda metade do ano. Esse carry é grande o suficiente para dar esse colchão, caso isso aconteça, e o retorno total continuar sendo atrativo. Mas a gente recebe muito a pergunta dos treasuries, né? Que parte da curva a gente gosta. Aqui do lado direito a gente mostra a curva em diferentes momentos, onde a gente está agora, essa linha azul escura, né? A gente está fazendo 2 anos de curva invertida esse mês. E o que a gente acha, que a gente vê pela frente? Bom, esses cortes de juros do Fed, a gente acha que vai ter um impacto bem maior na parte curta da curva, então a parte curta caindo mais agressivamente, e a parte longa, né, um pouco mais ancorada por esses assuntos fiscais de longo prazo que preocupam ainda bastante o mercado. Então, que parte da curva? Essa parte intermediária, né, ou duração neutra, se a gente está falando do índice Bloomberg US Aggregates, né, bem no meio, 5 anos, ou até 3 também, evitar a parte de risco de reinvestimento na parte muito curta, mas também na parte muito longa a gente continua tendo o famoso carry negativo, né? Mas só para fechar, falar um pouquinho desse assunto fiscal que você mencionou, que tem muito a ver com renda fixa e tudo a ver com as eleições também. Realmente, a gente tem visto como a dívida dos Estados Unidos vem subindo desde 2004. A gente vê do lado direito abaixo a dívida com porcentagem do PIB em 40% em 2004 e agora em 100%. Né? E a projeção daqui para frente é que isso só piore. A gente tem menor arrecadação de imposto, maior gasto de interesse, maior gasto também em programas. E
por que tem a ver com as eleições? Talvez muitos de vocês já sabem, né? Mas ano que vem vence o Tax Cuts and Jobs Act, que é essa política de cortes de imposto, né? Tanto corporativo como de renda, que se aprovou em 2017. Os de corporativos foram permanentes, os de renda não. E o ano que vem tem essa discussão, será que essa política vai ser estendida? Então, quando a gente pensar no impacto das eleições, é aqui onde a gente acha que vai ser o impacto maior, dessa vez no mercado de renda fixa, super importante, até porque o candidato republicano, o Partido Republicano, já falou várias vezes que eles pretendem estender esse Tax Cuts and Jobs Act. A gente calculou aqui qual seria o impacto, ele seria uma dívida maior de 4 trilhões de dólares. Então, é um momento onde essa está sendo a leitura do mercado, mas também do lado dos democratas, eles também não ajudariam a foto, eles também querem diminuir os impostos para alguns tipos de renda mais baixo, créditos para cuidados de criança. Então, aqui, acho que o bottom line é que nenhum dos dois candidatos querem ajudar a resolver essa foto fiscal, e isso vai continuar adicionando pressão nos juros, dando um chão aqui de quantos juros de longo prazo podem cair. Acho interessante olhar a tabela, inclusive, títulos de tesouro de 10 anos, o mesmo governo projeta que ele vai ficar perto de 4 até nos próximos 10 anos, né? Então, isso limita aquela expectativa de marcação a mercado, a apreciação dos juros que a gente pode ganhar na parte mais longa. Mas essa página, só para a última aqui, Will, acho que vale a pena mostrar também, é uma página que a gente usa muito do Guide to the Markets, que é mostrar, né, para os clientes, principalmente pessoa física, qual que é o impacto de uma queda ou uma alta de 1% nas taxas de juros em títulos de renda fixa, né? Se a gente pensar o retorno total como função do cupom e de mudança nos juros, a gente pode ver, se os juros caem 1%, né, esse é um exercício hipotético, calculando também duração, convexidade, se os juros caírem 1%, a gente estaria nessa coluna azul, que é retorno positivo para todos os tipos de renda fixa, uma festa aqui, mas também tem o risco do outro lado. O que acontece se a inflação sobe, se tem algum impacto da eleição em longo prazo inflacionário, como mais tarifas, maior dívida, e a gente vê uma alta de juros, seria as colunas cinzas. E aí o legal é que o perfil de renda fixa de retorno continua assimétrico. Então, se vocês olharem aqui, títulos de tesouro de 2 anos, 5 anos, que são as primeiras colunas, o cupom é grande o suficiente para nos dar aquele colchão. Então, por isso que eu estava enfocando, né, nessa parte, diria que intermediária da curva, e também high yield, e o índice, a última coluna, que é o índice agregado de renda fixa de qualidade dos Estados Unidos. Não, eu ia só fazer esse grande resumo. Então, gostam de high yield e essa parte mais intermediária da curva. O problema da parte longa que tem a eleição, que tende a influenciar bastante nisso. Depois a gente pode até falar um pouco mais. E aí, saindo, obviamente, que você tocou na ponta de juros, alocação em renda fixa, né? Mas a gente sabe que um grande mercado, bom, o mercado americano maior em renda fixa e em renda variável também, né? Mas ele é mais conhecido, talvez, pelo de renda variável. Em renda variável, assim, qual que é a visão de vocês? Hoje está sendo um dia particularmente interessante, né? O Nasdaq caindo 3%, caso vocês não tenham visto, tá? O Nasdaq caindo 3%. O motivo, basicamente, o resultado ali da Tesla, do Google, um pouco, algumas linhas abaixo do esperado. O que vocês veem, né, na renda variável dentro desse cenário? Positivo para a renda fixa, com alguns riscos, como sempre, mas e do lado da renda variável? Eu acho que esse assunto dos resultados de lucros vai ser super importante, já está sendo importante, um mercado muito sensível a qualquer empresa que está decepcionando aqui nos lucros. E até porque, né, aqui a gente mostra os retornos de diferentes regiões de renda fixa. No meio foi o ano passado. Se a gente olhar Estados Unidos, muito do retorno foi graças à coluna cinza, que foi expansão de múltiplos. Então, muito entusiasmo com inteligência artificial, um pouquinho aí em novembro ou dezembro da expectativa de corte de juros, mas realmente foi expansão de múltiplos, os valuations bem altos. Esse ano, os lucros vão ser bem mais importantes. A gente vê, né, o S&P está acima, que é 18%, 31 máximas históricas só esse ano. Mas aí a boa notícia para o mercado de renda variável é que, por um lado, a gente tem os cortes de juros, que historicamente são muito bons, né, esse vento a favor, mas os lucros também esse ano estão apoiando. Então a gente tem essa foto de corporativa americana
sólida e melhorando. Então, o ano passado os lucros cresceram 0%, e esse ano a expectativa dos analistas é que cresça 11%. A gente até pode ver aqui do lado esquerdo as estimativas de lucro que para os diferentes mercados, a linha cinza é Estados Unidos. Os analistas só vêm mudando, aumentando a expectativa de lucros. Talvez 11% pode ser um pouco otimista demais para um ano que a gente espera, assim, essa desaceleração econômica. Podia ser uns 9%, a gente calcula. Mas, mesmo assim, é uma recuperação de lucro. Mas, claro, acho que a grande pergunta é os valuations, está muito caro. A gente vê isso aqui do lado direito. Mesmo conceito que é a outra página, né? O diamante azul, claro, é onde estamos agora comparado com a média de 25 anos. E sim, Estados Unidos está bem caro. Japão, Europa, aí tem descontos, continuam sendo mais atrativos. Mas é fácil falar que está caro quando são realmente essas top 10 empresas do índice, que representam 37% do índice. Se a gente olhar do lado esquerdo, essas são as que continuam estando caras, só aumentaram. O resto do índice, que é essa linha cinza, está um pouco mais perto da média do valuation histórico. Então aí, né, a gente vê mais oportunidade, eu diria que aqui embaixo da superfície do S&P. Mas cada vez mais a gente vem falando das magníficas 7, né, as 7 maiores empresas do índice, que tem tudo a ver com tecnologia. Então a gente tem Google, Meta, Microsoft, Tesla, né, algumas que você mencionou aí na pergunta. Elas são responsáveis por mais ou menos 60% do retorno esse ano. Então só 7 empresas. E justo, essas últimas semanas, conforme o mercado está ganhando esperanças do soft landing, dos cortes de juros, finalmente a gente vê o resto do índice, essa linha azul, começando a melhorar os retornos. Muitos analistas falam de uma rotação de setores, mais para os setores cíclicos, industriais, bancos, energia. O que a gente acha? Essa tendência de ampliação de retornos para os outros setores, a gente acha que vai seguir, mas não necessariamente a custas do setor de tecnologia. Então, eu queria falar um pouquinho mais dessas magníficas 7. Elas são magníficas por um motivo, porque elas representam 33% do índice, que é muito, mas elas representam 39% do investimento de research e development, muito. Elas representam 23% do fluxo de caixa agora, uma situação bem diferente ao ano 2000. Essas empresas têm muito dinheiro para investir, e elas estão apresentando lucros muito fortes. Então, se vocês olharem do lado direito, acima, a gente quebra aqui as magníficas 7 com o resto do índice. A gente pode ver 2023 cresceram em 31% os lucros. Esse ano o mercado espera crescimento de 30% de novo. Então, pouco menos, mas muito bom ainda. Se a gente olhar, né, o trimestre por trimestre, aí é que a gente vê o detalhe. Conforme a gente vai passando cada trimestre, a expectativa do mercado é que as magníficas 7 vão ter crescimento de lucro menor, cada vez menor, até que a gente chega no último trimestre, que o resto do índice apresenta um crescimento de lucro igual. E é interessante ver, né, a melhora trimestre por trimestre daquela coluna azul, indo do -2 para o 17. Então, tem muitos motivos, sim, ainda para estar entusiasmado com renda variável americana. Tem jeito, sim, de descobrir desse risco do valuation, de concentração. A gente vem falando, né, que tem que escolher qual dessas magníficas 7 você gosta. Então, concentrar a sua concentração, não todas são iguais, mas realmente se concentrar nos outros setores. Quais que a gente gosta aí? Industriais, saúde, bancos também. Muitos que também têm essa aplicação da inteligência artificial, que tem essa perspectiva mais de longo prazo também. Então, dá para dizer assim que vocês corroboram essa ideia do rotation que está acontecendo agora, obviamente que, de novo, não totalmente em detrimento, em zerar toda a parte tech da carteira, mas buscar alternativas fora. E aí, entrando nesse cenário, né? Quando a gente fala em investir nos Estados Unidos, sempre bato na tecla que você pode investir no mundo inteiro, né? Porque você tem a Novo Nordisk que está listada lá, você tem a Ferrari está listada lá, Manchester United e por aí vai. Então, assim, o que vocês veem de oportunidades também globais, né? Assim, além de Estados Unidos, você tem o mundo para investir, Europa, mercados emergentes, eventualmente. Vocês veem que nessa parte de renda variável, o melhor local é concentrar nos Estados Unidos ou tem outras fora dos Estados Unidos? Legal, obrigada. Sim, a gente acha que
particularmente agora com esse risco de concentração, de valuation, não é só essa concentração com as Magníficas 7, mas se a gente olhar o índice MSCI World, 60% do índice é Estados Unidos. Isso é o mais alto histórico, né? Quando o Japão era o maior do índice, ele representava 30% e aí só caiu. Então, também tem que se diversificar fora dos Estados Unidos, aproveitar os valuations mais atrativos na Europa, no Japão. Inclusive, eu queria começar com esse slide aqui do lado direito, abaixo, que é mostrar toda essa história de tecnologia. Em Latam, a gente não vai achar, né, só 1% no índice. A gente tem que ir para fora, mas não é só Estados Unidos, né? Tem muito na Ásia, Taiwan, Coreia, né, grandes produtores de semicondutores. A gente tem visto, né, como o índice da Taiwan esse ano está acima de 38%. Japão também, muita inovação tecnológica. E Japão, inclusive, a gente continua gostando muito. É o nosso maior overweight, digamos, em termos de estratégico, de longo prazo, para mercados desenvolvidos, porque por causa do assunto de governança corporativa, né? Que a gente viu que aconteceu em 3 ondas. A primeira foi o ano passado, quando a Bolsa de Tóquio anunciou que podia tirar do índice as empresas que não tinham o seu valuation forte, né? Tinha mais de 50% com price to book ratio abaixo de 1. E a gente foi vendo como as empresas foram melhorando as recompras de ações, aumentando o dividendo. A segunda onda começou em janeiro, quando as empresas começaram a apresentar esses planos e também começaram a vender as ações que elas tinham entre elas, né, os cross-shareholdings, para fazer mais investimentos. E a terceira onda, a gente acha que está começando agora, em junho, com o último anúncio da Bolsa de Tóquio, da criação de um novo índice, o Next Gen Topics, para diminuir o número de empresas no índice e colocar mais regulações. Isso vai sair em setembro, mas a gente vê essa continuação do mercado da atenção no Japão. Só para fechar, a Europa, eu acho que a Europa é mais uma questão de achar as empresas que são pioneiras no que elas fazem. Tem muita empresa farmacêutica, bancos também, muita empresa de transição energética. Inclusive, aqui do lado esquerdo, a gente vê como tem esses índices que estão crescendo da mesma forma que US Growth, que é muito tecnologia que a gente vem falando. Tem outros índices que se destacam, né? E 3 deles estão na Europa. Energia renovável, artigos de luxo, biotecnologia. Então, muito mais para fazer além dos Estados Unidos. Emergentes, eu mencionei, Taiwan, mas a gente também gosta bastante de Índia. Legal. A gente está assim, chegando aqui no final, né, 5 minutos finais, mas acho que um tema, quando você fala em macro internacional e investir no exterior, nos Estados Unidos especialmente, não tem como deixar de falar de eleições, né? Aproveitar que eu tô aqui do lado direito, você tá do lado esquerdo, né? Queria que você desse a sua opinião aí em relação, acho que eu tô melhor posicionado, mas eu queria a opinião de vocês aí do JP em relação à situação eleitoral americana. Você já tocou na questão principal e talvez o maior impacto, né, para mercados, que é a questão fiscal e o juro longo, super relevante. A Treasury de 10 anos dá preço para tudo, né, de certa forma. Que mais de impactos e como é que vocês veem esse cenário eleitoral um pouco ainda incerto, né? Talvez mais provavelmente com a Kamala, né, do lado esquerdo, ou do lado democrata, perdão. E, enfim, como que vocês veem o impacto disso em mercados globais? Claro, eu acho que essa eleição tem sido bem surpreendente até agora, né? Alguns acontecimentos bem trágicos, outros mais surpreendentes esse último fim de semana, né? Já confirmando praticamente nesses últimos 2 dias que a Kamala Harris vai ser a candidata do lado dos democratas. A gente tem visto, né, que a probabilidade do mercado de apostas para uma vitória republicana e principalmente o enfoque no Congresso também, né? Um potencial também que o Congresso fique também do lado dos republicanos tem aumentado. Agora o mercado de apostas está em mais ou menos um 40%, vai depender muito do que acontece nos famosos swing states, né, que são 5, Arizona, Wisconsin. Tem que ficar de olho, mas ainda tem 4 meses, muita coisa pode acontecer. A gente sempre fala, né, a nossa postura oficial, né, para os mercados. A gente fez análise de várias eleições aqui. Os 2 meses antes da eleição, a volatilidade aumenta, sim. Já teve várias correções antes das eleições, no 3º trimestre, mas depois o mercado começa a se enfocar de novo em todos os assuntos macro que a gente falou hoje, Fed, inflação. Mas eu acho que dessa vez a gente ressalta, sim, que tem algumas políticas de longo prazo que são importantes.
fiscal a gente falou bastante. Acho que o assunto de relações comerciais contra a China podia ser bem importante, né? As propostas do lado dos republicanos, do candidato Trump, de aumentar as tarifas 10% talvez universais, ou até 60% para a China. Isso teria um impacto forte na China, sim, né? A gente viu como o yuan depreciou lá na guerra comercial de 2018-19, praticamente 7%. E 2/3 dessa depreciação a gente viu que foi causado pelas tensões comerciais. Então, aqui, de novo, o impacto pode acabar sendo dólar mais forte, né, se essas políticas se concretizarem, mas também vários ganhadores disso, do nearshoring, tem o México, tem a Índia, vários países que podem se posicionar aqui para receber essa mudança de produção. E o outro assunto que a gente acha bem importante é esse assunto de imigração. Muito do crescimento da força laboral tem sido graças a todo esse aumento de imigração nos Estados Unidos, 2 milhões de vistos aprovados no ano passado. E então, né, qualquer limite aqui, regulação mais restrita contra a imigração, podia acabar tendo algum impacto no consumo, no crescimento também. Mas essas são coisas mais de longo prazo. Acho que o assunto fiscal é o mais importante para o mercado de renda fixa. Para o mercado de renda variável, a gente acha difícil ter uma leitura dos setores, porque a gente estudou também o impacto da última administração. O Trump, quando ele estava no poder, todo mundo esperava que o setor de energia ia ser o grande ganhador, né? O tradicional. Mas o índice de energia, o S&P, caiu 40% quando ele estava no governo, e o índice de energia limpa subiu quase 300%. Então, aqui, às vezes, o que acaba acontecendo é diferente, né, do que o mercado interpretava. Só para fechar aqui, acho que essa última página que a gente tem aqui atrás é bem interessante para mostrar que, em diferentes tipos de administração, claro, os de esquerda, os de direita, acabam achando que a economia tendo melhor quando o presidente deles está no poder. Mas se a gente olhar na tabela, o S&P, ele se importa bem mais com macro, com inflação, com Fed. O S&P teve um retorno de 16% na época do Obama, e também 16% na época do Trump. E o Biden, acho que agora ainda vai ser um pouco mais alto. Vamos ver o que acontece, né, no próximo trimestre com o mercado de renda variável, mas acho que essa é a mensagem. Não deixar como a gente se sente sobre a política, sobre os partidos, afetar as nossas decisões de investimento. Perfeito, Marina. Não podia concordar mais. Acho que é uma coisa que a gente bate muito na tecla na EV, na questão estrutural, né, do investimento estrutural, e mostrar que as grandes empresas americanas atravessaram diferentes cenários de juros, inflação, presidentes, com as suas diferentes ideias, e o mercado entregou esse retorno, né, como a gente viu nos diferentes cenários. Então, agradeço demais, Marina, a tua participação, e o JP Morgan está presente aqui com a gente. E próximo painel sobre renda fixa com a Pinco, vai ter mais sobre renda fixa no exterior, e agradeço demais, mais uma vez, a presença aqui de todos. Obrigado. Muito obrigada.